Agora aqui no TJ é o momento de alertar você que nos acompanha. Sabe aquela horta que você tem aí no quintal? Você tem certeza de tudo que está plantando aí? Um simples engano pode acabar em intoxicação grave, é isso mesmo. E hoje aqui no TJ a gente vai falar sobre o perigo de confundir plantas comestíveis com espécies tóxicas, e isso tem acontecido mais do que a gente imagina. Sobre esse assunto, a gente conversa com a doutora Amanda Danuello, que é professora e pesquisadora do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença aqui conosco no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem com você, Amanda? Boa tarde, tudo bem? É muito bom poder conversar um pouquinho sobre esse assunto e explicar para as pessoas sobre esses perigos. Afinal, né, quem não tem uma horta no fundo de casa, no quintal, e é bom ficar muito atento a esse assunto. Tivemos o caso em Minas, quando uma família confundiu uma planta tóxica, né, de uma couve comum. Quais as diferenças mais visíveis entre a couve comum e essa planta tóxica, até para o pessoal de casa ficar mais atento? Essa planta, falsa couve, também chamada de falsa couve, as folhas dela são menores, costumam ser menores do que as folhas da couve que a gente costuma consumir. A coloração também é diferente. Ela é um verde mais acinzentado, enquanto a couve do nosso dia a dia é um verde mais intenso, mais vivo. E também a questão das nervuras. Na couve que a gente consome, que é comestível, ela tem umas nervuras bem aparentes, o que torna áspera o toque. Já a falsa couve, ela não tem essas nervuras e ela tem um sensorial mais liso. Então, essas são as principais diferenças. Mas, se você não tem uma ao lado da outra, pode gerar, sim, a confusão. Amanda, boa tarde para você. Amanda, esse tipo de confusão, né? Ele acontece só com a couve ou existem também outras plantas parecidas que também oferecem esses riscos quando consumidas, por serem tóxicas sem que a população saiba? Existem outras plantas, como a mandioca brava e como a taioba brava também. A questão da mandioca ela é ainda mais perigosa porque ela não tem muitas diferenças visuais. Então, assim, a principal instrução sempre só consuma aquilo que você tem certeza do que é, certeza da procedência. Porque as plantas, elas podem muitas vezes sim nos enganar. Então, precisa ter esse cuidado. A gente falava, né, Amanda, de muitas pessoas que têm suas hortas dentro de casa, lá no fundo do quintal, esses alimentos naturais. Mas eu pergunto para você, que cuidados práticos as pessoas precisam ter, têm que observar mesmo, antes de consumir aquilo que elas estão cultivando? Quando a pessoa cultiva em casa, geralmente não tem tantos problemas, porque ela já está cultivando aquela planta comestível. No caso da falsa couve, por exemplo, ela é uma planta que nem é da mesma família da couve que a gente costuma consumir, e ela é muito comum em áreas rurais, em beiras de estrada. Então, quando acontece esse tipo de caso de intoxicação, é porque a pessoa vê aquela planta ali, nem foi ela que propriamente cultivou, e acaba achando que é a couve e consumindo. Então, a principal dica realmente é essa. Se você não sabe da procedência daquilo, muito cuidado. Amanda, para a gente finalizar aqui a sua participação, como se trata de uma planta, né, tóxica nesse caso, em caso da pessoa consumir, ela teve o contato ali, como que ela tem que fazer, qual procedimento ela deve seguir nesses casos de intoxicação? A substância que é responsável por essa intoxicação é uma substância com nome complicado chamado anabasina. Essa substância ela é altamente tóxica em pequenas quantidades e ela pode interferir no nosso sistema nervoso central e ela vai bloqueando os músculos, inclusive o sistema respiratório, os músculos respiratórios. Infelizmente, não existe um antídoto para se consumir em casa ou alguma coisa que se possa fazer em casa. Então, a instrução é: consumiu alguma coisa, né? Consumiu essa couve, que você acha que é couve, começou a ter taquicardia, depois começar a ter fraqueza muscular, imediatamente procure um posto de saúde, um hospital, para que possa, o quanto antes, ter os cuidados devidos, porque não existe nada que se possa fazer em casa.
Obrigado, viu, Amanda, pela sua participação, pela entrevista e também por auxiliar, né, toda a população em casa a entender essas diferenças. Obrigada. Obrigada.